Amém. Então, nesta noite nós vamos ler um texto que já lemos na semana passada e depois vamos continuar a ler outros textos que nos falam sobre a idolatria. Então vamos abrir em Deuteronômio capítulo 30. Como eu disse, eu vou ler muitos versículos e a grande maioria deles nem precisam de comentário. Se nós ouvirmos com ouvidos de ouvir e colocarmos em prática, então nós ficamos livres da idolatria. Hein? Esse é um plano de Deus para cada um de nós, que cada um de nós viva livre de idolatria. Obrigado por esse amém. Deuteronômio capítulo 30 diz assim no verso 11: Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nos o traga e nos o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar para que nos o traga e nos o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes em seus caminhos, guardes os seus mandamentos, estatutos e leis, e então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e é importante nós vermos que a adoração ela começa no coração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com o coração e em verdade. Não é fingido, é com o coração entregue, empenhado. Né? Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Então, por um lado, seguindo a Deus, tem a bênção, vida, multiplicação, o Senhor abençoa, Deus faz-nos possuir a terra, ou seja, faz-nos tomar posse de tudo aquilo que Ele já alcançou para nós. Porém, se nos desviarmos, se o nosso coração seguir outros deuses, se formos seduzidos para nos inclinarmos a outros deuses e lhe prestarmos culto, então a Bíblia nos diz que nós não prolongaremos os dias na terra, nem a possuiremos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha, versículo 19, contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe agora a vida para que vivas, tu e os teus filhos. Amém. Então, esta é a direção de Deus para nós. Ele coloca diante de nós a escolha. Somos nós que fazemos a escolha. Somos nós que determinamos a quem é que nós vamos seguir, a quem é que nós vamos prestar culto, a quem é que nós vamos honrar, a quem é que nós vamos homenagear. A escolha é nossa. É tão interessante, irmãos. É interessante, eu digo é interessante, mas na realidade é bastante triste. Há uns anos atrás houve um concerto em Portugal. E naquele concerto houve vários distúrbios, bastantes distúrbios, pessoas ficaram com cabeças partidas, várias pessoas tiveram que ser assistidas no hospital, e veio uma reportagem no jornal, e aquele grupo, quando começou aquele concerto, a primeira coisa que fez, as primeiras palavras, não foi dizer boa noite, bem-vindos aqui, as primeiras palavras foi insultar a mãe de todos os presentes. Foi as primeiras, seus... uma asneirola. E os irmãos sabem o que aconteceu. Todos os presentes gritaram e aplaudiram. São os maiores. Gente inconsciente. E a Bíblia diz que as pessoas que prestam culto e homenagem a essas pessoas são inconscientes. E nada sabem. E nada sabem. Que rico tratamento. Se eu, como pastor, chegasse aqui nesta noite e dissesse uma coisa daquelas, o que é que os irmãos diziam? O homem está completamente passado os carretos. Não é? Ou mandavam-me embora ou iam-se vocês embora, que não estavam para aturar um homem desse, pois não? Eu também não. Eu também não. Mas num concerto onde estão milhares de pessoas, aplaudem.
Por aí se vê o espírito que está por detrás de tudo isso. Então, por detrás da idolatria, porque é idolatria gritar e prestar homenagem quando alguém está ali para cantar. Isso é idolatria, é prestar homenagem àquele cantor, é prestar homenagem àquele grupo, seja ele qual for, irmãos, seja ele qual for. Né? Muitas vezes até no meio dos cristãos também, quando um grupo sobe, toda a gente se levanta para aplaudir como se aquele grupo fosse digno de ser aplaudido. Aquilo que nós o somos por Deus. O que nós o somos por Deus. Nós podemos chegar ao pé de um líder de um grupo, nós podemos chegar ao pé de qualquer líder, dizer muito obrigado, aquilo que você está a dizer está a tocar na minha vida, eu estou muito grato a Deus. Agora, quando nós começamos a colocar esses líderes num patamar que Deus não lhes deu, porque a glória que é devida a Deus, Deus não dá a homem algum, nem a coisa alguma, nem a objeto algum. A minha glória, diz Deus, não darei a outrem. E quando Deus diz que não dá, é porque não dá. Amém? E o que é que Ele quer dizer com a minha glória não darei a outrem? Ou seja, a honra que é devida a mim, não é para vós. Ele dá-nos a sua glória, porque Jesus mesmo disse, eu dou-lhes a glória que tu me deste. Nós somos revestidos com a sua presença, somos revestidos com a sua graça, somos revestidos com a sua bondade, somos revestidos com o seu descanso. Isso é glória de Deus, isso é manifestação da glória de Deus na nossa vida. Mas quando chega a receber a glória para nós, aí para o concerto. Para o concerto, porque toda a glória é devida a Deus. Mesmo quando o irmão recebe um elogio, quando eu recebo um elogio, quando nós recebemos um elogio, nós temos que ter a capacidade de chegar a Deus e dizer obrigado, Senhor, porque foste tu que me dotaste. Amém? Também não faça como alguns outros, quando recebem o elogio, digo para trás de mim, Satanás. O diabo não elogia ninguém. Ouviu bem? O diabo não elogia ninguém. Ele rouba, mata e destrói. Quando recebe o elogio, tem o seu coração no lugar certo, mantenha-se humilde e entregue e dê graças a Deus. Obrigado, Senhor. A ti a glória, a ti o louvor, a ti a honra. Eu te agradeço, porque nós somos bons. Obrigado por esses 3 amém. É porque se nós somos bons, então alguém vem dizer alguma coisa boa a nosso respeito. Nós não somos uns Jezinhos quaisquer, nós somos o melhor de Deus à face da terra. Deus começou uma boa obra em nós, está a aperfeiçoar essa obra na nossa vida e a cada dia que passa nós estamos mais e mais parecidos com Ele. Por isso é normal que as pessoas venham e nos elogiem. É normal que as pessoas venham e gostem de estar ao nosso lado. É normal que as pessoas procurem a nossa comunhão e o convívio conosco. É muito normal isso. Mas nós precisamos ter o coração lá no lugar certo para saber que é Deus em nós. Diga lá comigo, é Deus em nós. Mais uma vez, Deus em nós. Amém. Bem, então, nós precisamos de facto ter muito cuidado quando nós vemos essas coisas e começamos a achar isso normal. Os irmãos, a olharem para o mundo dos nossos dias, e infelizmente até para a igreja dos nossos dias, muitas vezes as pessoas começam a achar aquilo que é antinatura como normal. E não é normal. Ouça bem, não é normal. Alguém chegar ao pé de... E agora, eu vou esquecer os grupos lá fora, porque isso já sabemos o que é. Nem quero gastar tempo com isso. É idolatria, é mundanismo, é demoníaco. A maioria daqueles grupos são consagrados ao diabo, consagram em alguns concertos de alguns grupos existentes nos dias de hoje, durante o concerto são feitas práticas satânicas e é um espanto muito grande para mim ver que alguns cristãos ainda andam ali a abanar o capacete no meio daquela confusão toda. Onde há confusão, há obra demoníaca. Mas também, no meio do povo de Deus, quando um grupo se salienta, e há grupos muito bons, podem dizer mesmo, há grupos muito bons, mas quando as pessoas começam a pôr aquele grupo acima de outras coisas, também está tudo estragado. Porque a idolatria também entra por aí. E por isso é que há muitas pessoas, e agora, infelizmente, eu vou dizer isto, que começaram a sua vida na igreja. Muitos dos líderes
existentes nos dias de hoje que cantam aí fora, começaram na igreja, nos corais da igreja, a cantar na igreja, e depois a fama subiu e eles não souberam colocar isso no lugar certo e agora estão lá fora. Eu conheço um rapaz e quando ele disse aquilo eu disse, estás a assinar o caminho da queda. Que depois de ter ganho a Eurovisão em Portugal, depois de ter feito tanta coisa boa, ele dá uma entrevista e naquela entrevista tem uma frase tão infeliz: cantar é a razão do meu viver. Quando um cristão diz que cantar é a razão do seu viver, onde é que está Cristo? Aquele rapaz fez aquela declaração, desapareceu do mapa. Desapareceu do mapa. Porque Deus jamais dá a sua glória, ou melhor, a glória que é devida a Ele, a outrem. Então nós precisamos verdadeiramente guardar o nosso coração para nós não entrarmos nesse erro. Êxodo capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Uau! Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, fazer imagem, ter imagem, de semelhança alguma do que há nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas, curvar essas imagens, servir a essas imagens, diz-nos a Bíblia que isso é maldade. E diz a Bíblia que isso é demonstrar ódio a Deus. Então, quando eu tenho um ídolo, e agora vamos falar de uma imagem, ou vamos falar de uma pessoa, ou vamos falar de uma coisa, e eu amo mais isso do que a Deus, eu estou a dizer que eu amo aquilo e eu odeio a Deus. É o que a Bíblia diz. Eu visito a maldade e diz, veja bem o que é que a Bíblia diz. Dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, diga comigo, daqueles que me odeiam. Ou seja, o praticar isto é sinal de que as pessoas odeiam a Deus. Mas eu aprendi sempre assim, eu cresci, mas a Bíblia diz para não ter, para não fazer. Os irmãos sabem que o diabo costuma arranjar frases às vezes bonitas. Ele até consegue arranjar algumas. Não, nós não adoramos. E alguns diziam, nós veneramos, como se fosse uma coisa diferente. Hein? Não, isto é só para nós podermos ter um tempo de comunhão, um tempo de serenidade. Tempo de comunhão, tempo de serenidade é com Deus. Nós fomos chamados para comunhão com o Pai e com o seu Filho. E com o Senhor Santo Espírito. E aqueles que têm comunhão com Ele vão aprender o quê? Os segredos de Deus. Porque Deus manifesta os seus segredos àqueles que lhe são íntimos. Há pessoas que têm essas imagens ou que seguem ídolos. Há pessoas que dizem, ouça, eu vou dizer aos irmãos, às vezes eu ouço coisas da boca de alguns cristãos que dá mesmo vontade de pegar no cajado. É sério. Claro que eu não faço isso, porque para já nós também temos que aprender a dar tempo à mudança na vida das outras pessoas. As pessoas também precisam de ouvir, porque antes de ouvir ninguém sabe. Nós sabemos à medida que nós ouvimos, certo? E depois de ouvir, nós somos chamados a pôr em prática. Porque se não pomos em prática depois de ouvir, nós somos como aqueles que ouvem, mas sabe o que é que a Bíblia chama? Tolos.
que ouve e não põe em prática a palavra. Mateus capítulo 6. O sábio ouve e põe em prática. Por isso ele permanece firme e forte. Amém? Bem, eu ia dizer uma coisa e passou, mas quando ela chegar de volta, porque ela às vezes vai dar aí um passeiozinho, quando chegar eu vou dizer. Hein? Nós vivemos num país, agora não estou a falar do Luxemburgo, mas vou falar de Portugal e do Brasil, que são países idólatras e espíritas. Porque eu gosto de falar aqui para os irmãos, porque se eu quiser falar do Luxemburgo, também é um país idólatra. É um país também consagrado a Maria. É um país que venera Maria. Jesus não, mas Maria sim. Se nós chegarmos ali à sede do Luxemburgo, de Jesus vê-se lá assim uma coisinha pequenininha. De Maria vê-se o templo cheio. Certo? É um país que venera Maria. Mas pronto, já vou chegar a Maria daqui mais para a frente. Mas Portugal e o Brasil, que são os países que nós representamos aqui hoje, Angola e também o Luxemburgo, são países virados para a idolatria, para o espiritismo, para a bruxaria. E é tão interessante ver que a idolatria, representada por uma igreja, vamos dizer os nomes, católica romana, está tão ligada à bruxaria que elas andam de mãos dadas. Porquê? Porque o pai é o mesmo, o enganador é o mesmo. Vão à bruxa e mandam ir pôr 50 velhinhas. Vão à igreja, mas depois vão à bruxa para encontrar a resposta para os seus problemas. Certo? Então eles andam de mãos dadas. E nós precisamos de entender isso. Que como filhos de Deus, nós não andamos de mãos dadas com nada que venha das trevas. Nada. Absolutamente nada que venha das trevas. Para a semana irá falar-se sobre o oculto, mas deixe-me dizer que às vezes alguns cristãos têm pulseirinhas, têm amuletos, têm coisinhas que usam, depois vai-se falar isso na próxima sexta-feira, e não acham nada de grave nisso. Como alguns ainda têm o crucifixozinho e Jesus lá pregado. Se Jesus tivesse pregado lá, nós não estaríamos aqui. Os irmãos percebem? Isso pode parecer muito religioso, pode parecer muito espiritual, mas isso é idolatria. E a Bíblia diz que isso é odiar a Deus. E quando Deus diz, não terás outros deuses, e depois Deus diz, não farás. Então, não ter é não ter, não fazer é não fazer. Não vale a pena nós arranjarmos desculpas. Não ter é não ter, não fazer é não fazer. Nós, na altura do Natal, como os irmãos sabem, nós ensinamos a respeito de alguns dos símbolos do Natal, e um dos símbolos do Natal é o Pai Natal. E o Pai Natal é um duende. Um duende é um espírito é um demónio. E às vezes pessoas, na sua ignorância, vêm e trazem até nós coisinhas lá com o Pai Natal. Olha, se é um chocolate, eu garanto aos irmãos, dou-lhe uma dentada. E acabou-se ali, já está. Não deito fora, não. Acaba-se ali. Mas se é louça ou se é lixo, acabou-se. Porque não vou obrigar aquilo que não presta. Não vou ter em casa aquilo que não presta. Amém, amém e amém. Então, nós temos que aprender a fazer escolhas na nossa vida. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Então, se alguma coisa na nossa vida, ouça isto com ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes quando nós pensamos, não terás outros deuses diante de ti, nós pensamos que é só os deuses existentes. Mas se nós amamos mais o nosso carro do que a Deus, o nosso carro é um Deus para nós. Porquê? É o alvo da nossa atenção, é o objeto da nossa adoração. E se eu falar do carro, posso falar da casa, posso falar, sei lá, qualquer outra coisa. Se eu presto mais atenção, há pessoas que choram mais por um risquinho no carro do que por partir a cabeça. Certo?
Eu conheço alguns. Eu cresci no meio de uma situação dessas. Eu tinha um vizinho que nós garotos íamos jogar no pátio e quando ele punha lá o carro nós tínhamos que jogar 50 quilómetros. Porque se ele visse uma bola passar ali a 20 metros do carro, ele lá da varanda desatava a gritar cá para baixo. Bem, nem vou dizer o que nós fazíamos às vezes. Malandrice, mas eu não vou contar aqui porque isso é mal feito, não é? Mal feito e nós não temos que falar essas coisas. Mas os irmãos sabem, às vezes na nossa vida nós tomamos as coisas como sendo Deus. Os irmãos nunca viram alguém ficar irritado por partir um copo ou coisa assim? E eu gostava tanto, isto já era do meu trisavô e do meu não sei quantos e ficam ali tão agarrados. Nunca viram? Agarrados a uma coisa. E morre o vizinho. A quem teve a oportunidade de falar Jesus e não falou e foi para o inferno. E irmão diz os meus sentimentos. Acabou-se. Siga. Vamos prestar bem atenção a isso. Bem, vamos abrir por favor em Isaías capítulo 44. Quando nós estamos a falar da idolatria, irmãos, há um princípio que nós temos que colocar no nosso coração. Não importa aquilo que nós achamos. Importa aquilo que Deus acha. Porque muitas vezes na idolatria nós somos apanhados e fica, isso não tem mal, isso não tem assim muito mal, não, isso não tem mal e tal. Olha, não importa o que acha, importa o que Deus acha. Idolatria é abominação, idolatria é contra o coração de Deus. E Deus diz para nós não fazermos isso. Então, Isaías capítulo 44 e diz assim, verso 14. Cortou para si cedros ou tomou um cipreste ou um carvalho. Ele o deixou crescer entre as aves do bosque ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. Tal árvore serve ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta, e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e prepara a carne para comer, faz um assado, e dele se farta. Também se aquenta e diz, já me aquentei, já fiz o fogo. Então do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, tu és o meu Deus. Leia comigo verso 18. Nada sabem, nem entendem, grudaram-se-lhe os olhos, para que não vejam, e se fecharam os seus corações, para que não entendam. Verso 19 diz assim, nenhum deles para pensar, ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Irmãos, não acham estranho as pessoas adorarem aquilo que criam? É estranho, não é? Eu vou criar aqui um Deus. Eu crio, eu faço, eu coloco no pedestal e depois curvo. Sabe o que é que a pessoa se curva? Para lhe tirarem a caspa. Estranho, nada sabem, não entendem, não param para pensar. 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os capazes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar. Irmão, uma pessoa que nada sabe o que é chamado? Tolo. Não tenha vergonha de dizer as palavras certas. É estúpido todos os dias. Se não sabe nada. Assim não é? Se nada sabe, é o
que a Bíblia diz, que as pessoas fazem isso, nada sabem. (46, verso 6). Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem em seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Ah, mas é tão bonito. Aquela imagem é tão bonita. Isso faz-me lembrar aqui em Bruxelas, eu não sei bem o significado daquilo, mas eu posso deduzir que há qualquer coisa de oculto, de bruxaria, de idolatria por trás daquela atitude que as pessoas têm. Há uma imagem lá de bronze, um homem assim deitado, e toda a gente, às vezes são dezenas de pessoas que estão ali e vão e passam assim a mão. De facto é verdade. Está polidinha. Aí vão e passam a mão. Mas ainda me vou informar o que é que aquilo significa. Mas aquilo deve ser alguma prática de bruxaria, de oculto, de idolatria, de qualquer coisa. Tão estranho. E irmãos, é inacreditável. Como é que nos nossos dias as pessoas vão atrás disso. E lá vai tudo, e passam a mãozinha. Eu não posso dizer aquilo que eu pensei agora. 1 Coríntios capítulo 10. Não pensem que é alguma coisa de errado, só que não quer dizer, não quero catalogar as pessoas que fazem isso, não é? 1 Coríntios 10. Diz assim no verso 14: Portanto, meus amados, diga lá ao irmão que está ao seu lado, olhos nos olhos, foge da idolatria. Não é abraça a idolatria, não é carrega a idolatria, não é comunga com a idolatria, não é comer com a idolatria, é foge da idolatria. E veja bem o que o apóstolo Paulo fala. É muito interessante nós pensarmos nisto, irmãos. Quem segue a idolatria, o que é que diz? Nada sabem. Certo? Nada sabem. Veja o que ele diz. Agora eu estou a falar a quem? Como a entendidos. Eu parto do princípio, dizia, por outras palavras, dizia Paulo, que eu estou a falar a gente que sabe de alguma coisa. Eu falo como a entendidos. Ele não está a dizer eu falo àqueles que nada sabem. Ele está a dizer eu falo como a entendidos. Ou seja, vocês já têm discernimento, vocês já podem parar para pensar, vocês já podem parar para examinar, para fazer um exame às coisas. Ele diz, eu falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Ele põe à consideração deles. Nós vemos que quem segue a idolatria nada sabe, não pensam, não param para pensar, eles próprios fazem as imagens, eles próprios curvam as imagens, não pensam nisso, mas agora Paulo está por ordem. Eu falo como entendido, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demónios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Eu acho que isto dispensa comentários, não é? Nós vemos Paulo a falar à igreja e depois Paulo faz aqui a alusão a dois povos. Ao povo de Israel na carne, aos judeus e aos gentios. A igreja é um povo diferente. É um povo especial, santo, chamados por Deus, os eleitos de Deus. Amém? E ele está a dizer à igreja, agora está a dizer, olha, os israelitas fazem assim segundo a carne. Os gentios, os ímpios fazem assim. E agora ele diz, nós não. Nós não comemos da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Semana passada, não sei se os irmãos se lembram, que eu disse, eu próprio já fui, já fiz isso, agora já não vou. Quando nós temos entendimento, não pomos lá os pés, não é? Mas quando eram as feiras e as festas do São João e do Santo Antônio, e vamos comer uma sardinhazita, e vamos lá, e depois andávamos lá às vezes no meio da multidão, e pim, era cada martelada na cabeça, tom, tom, tom. E depois, isto ninguém leva a mal, toma, mas embrulha. E às vezes chegava a casa, tanta cacetada na cabeça, e saía, e se fosse agora... Mas irmãos, sabem, lá estávamos nós no meio da confusão, numa festa consagrada ao ídolo. A festa do São João é consagrada a quem? A quem? Uau, gente sábia. E a do São Pedro? E a do Santo Antônio? Alguma delas é consagrada a Deus? Então, como é que nós comemos da mesa do Senhor e da mesa dos demónios? Saiu, estava difícil de sair. Mas nós andamos lá. Então vamos arrepender-nos disso, irmãos. Só Deus perdoa com a minha ignorância. Eu não quero comer mais dessa mesa. O irmão quer boas farturas, quer boas sardinhas, ou faça em casa ou então arranje quem as faça. Não vá para essas festas. Não ande metido nisso. E agora os irmãos olham para mim e dizem, Pastor Paulo não acha que está a ser um bocadinho exagerado? Essas são as festas populares. É uma festa popular onde o povo comeu e bebeu à volta de um bezerro de ouro, também era uma festa popular. Né? E naquele dia morreram 3.000. Uma festa popular que trouxe muita inquietação e muita morte. Vamos lá ver. Êxodo. Capítulo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses. Que vão adiante de nós. Os irmãos estão a ver a cegueira do povo? Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Os deuses andam. Diz que eles faziam imagem de escultura, era colocada no altar, não se mexe, não ouve, não fala. E eles fazes-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra em ingratidão é complicado, não é, irmãos? Um homem que deu a vida para libertar aquele povo. Quanto a esse Moisés, esse que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Quem é que fez? Foi Arão que fez. Então eles disseram, são estes, ó Israel,
os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Nós abanamos a cabeça, irmãos, mas muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Quando estamos no dia da aflição, nós clamamos a Deus: oh Senhor, livra-me, liberta-me, manifesta a tua graça. Oh Deus, eu nem sei o que fazer. A situação em que me encontro é tão drástica, eu não sei o que fazer. E de repente Deus dá uma instrução, o livramento chega. Uau, eu fiz assim e eu fiquei livre. Quem nos libertou foi o Senhor. Ele é que é digno de receber glória. Não enche, não fique para aí a bater no peito e dizer eu. Qual eu? Nada. Ele em mim. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será a festa. O homem era cego mesmo, não era? Certo? O homem sabia o que Deus tinha dito, o homem sabia o que Deus tinha falado, e agora ele ainda vem dizer: amanhã será festa ao Senhor. As festas lá dos santinhos populares, irmãos, também têm a aparência de que é o Senhor. E os irmãos já repararam onde é que elas começam? É no átrio da igreja. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e depois o povo assentou-se, diga lá comigo, para comer e beber, e levantou-se para folgar. Não é isso que os irmãos veem? Em igrejas que carregam a idolatria, o povo vai lá, paga as suas promessazinhas e depois vem para a rua para comer, para beber e para folgar. E lá andam eles. Já aconteceu ali. Tem a aparência de que é para o Senhor, mas Deus não está nem no assunto. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, diga lá comigo, amadureceu. E está a fazer uma coisa que me entusiasma e que me agrada. Se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Bem, e por aí fora. Nós precisamos de ter cuidado, porque um bocadinho de fermento vai levedar toda a massa. E hoje é uma coisinha, amanhã é outra e depois é outra. Isto não tem importância, isto não tem mal, eu não ligo nenhuma a isto. Isto. Toda a gente vê, toda a gente sabe, toda a gente não sei quanto. Olha, deixa-me dizer isto aos irmãos. Na nossa vida, nós devemos ter a capacidade e a coragem de não ver nem ouvir todas as coisas. O Brasil tem exportado para o mundo muita coisa boa. Neste momento, é a nação número 1 a exportar missionários. E nós devemos dar graças a Deus por isso. Os brasileiros têm ido, irmãos, a lugares onde mais ninguém pôs os pés. Mas, infelizmente, também tem sido o número 1 a exportar um tipo de vida depravada através das telenovelas. Se há estilo de vida depravado, é o estilo de vida que as pessoas veem nas telenovelas. Engana um, engana dois, engana três, aceita-se homossexual, isso é tudo normal. Qualquer telenovelazinha hoje tem um casalzinho lá de mariconces ali juntinhos, porque isso é que é típico, porque se não tiver já parece mal. E os irmãos comecem a observar, os filmes dos nossos dias que estão a surgir também são feitos por homens homossexuais ou mulheres e estão a defender isso. Então nós temos que nos levantar para acabar com isso.
E se não presta, a gente não vê. E obrigado pelo vosso amém. Se não presta, a gente não vê. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Temos ali o nosso irmão Rui. Ele é o cabecilha, vamos dizer assim, em Portugal. É um dos cabecilhas em Portugal que se levantou contra o acordo ortográfico. Há tanto disparate que há nesse acordo que estão para aí a fazer, que qualquer dia as pessoas já nem sabem o que dizem, nem como escrevem, nem nada. E o nosso irmão Rui, ele tem-se levantado com unhas e dentes, e eu pelo menos vou assinando. Ele faz o trabalho e eu assino. Porque eu concordo com isso, não, também não assinava, é evidente. E eu concordo com isso. Estou muito contente, porque já veio lá no jornal, está a aparecer. Eu disse, graças a Deus. Mas agora deixe-me dizer, o acordo ortográfico tem a ver com a nossa comunicação, que pode ser bem feita ou mal feita. E eu pessoalmente aprecio o esforço dele e a luta que ele está a travar. Mas deixe-me dizer aqui nesta noite, eu gostaria que todos nós tivéssemos a mesma paixão para levantar bem alto o nome de Jesus, quando nós estamos a viver dias em que é o nome do diabo que está a ser levantado, onde aqueles que espalham e levantam a sua voz é para denegrir a imagem do Senhor nosso Deus. O que é que nós estamos a fazer? Gálatas capítulo 5. E diz assim a palavra de Deus. Verso 19. Vamos ler a principiar no verso 16. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, fações, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, diga comigo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é alguém que faz uma vez, que falha uma vez. Não, não, não. É aqueles que vivem nesta prática de prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçarias, de inimizades. Os irmãos sabem, às vezes as pessoas, eu sou um filho de Deus, mas quantos cristãos há que usam a prática de feitiçaria para obter os resultados que eles querem? Olha, às vezes começa no próprio casal. O marido e a mulher usam prática de feitiçaria, de manipulação, para adquirir aquilo que querem. Estou a falar do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu estou a escrever como entendidos, como aqueles que sabem, já deviam saber. Estejam alerta, abram os olhos. Inimizades, porfias, guerrinhas, ciúmes, iras, pelejas, fações. Meus irmãos, nunca, como nos dias de hoje, há tanta fação, tanta intriguice, tanta quesilhazinha nas igrejas. A minha igreja é melhor que a tua. A minha igreja é melhor que... Mas algum de nós é dono da igreja? Para poder dizer que a minha igreja é melhor que a tua? Aí isso chama-se estupidez igualzinha à idolatria. Porque quando nós começamos a dizer que a minha igreja é melhor que a tua, nós estamos a ser idólatras.
Não estamos a reconhecer o corpo de Cristo. E eu vou dizer, a isso chama-se estupidez, porque nada sabem. Guerrinhas, façõezinhas, vêm para aqui e às vezes... As pessoas gastam tantas energias, às vezes, a criticarem o corpo, em vez de gastar as suas energias a ganhar o mundo que está nas trevas. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. E Paulo é muito claro, diz, aqueles que fazem isso, eu declaro, eu já vos preveni antes, mas agora eu vou fazer uma declaração, e ele está a fazer uma declaração pelo Espírito de Deus. Eu preveni, agora eu declaro, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é que Jesus disse? Filhinhos, tende bom ânimo, tende paz, tende coragem, porquê? Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então os filhos têm a garantia do reino. Os outros não. Os outros não. Mas aos filhos é dito, filhinhos, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. Os irmãos já viram alguém a fugir? Os irmãos já alguma vez fugiram? Eu lembro uma vez estava a fugir de um cão. Eu posso dizer-lhes que naquele dia eu bati o recorde dos 100 metros. Ainda pior que essa, uma vez eu era miúdo, e estava um senhor a ver uma montra. Eu nunca vou esquecer aquilo, nunca. Posso dizer-vos, nunca esquecerei. O senhor estava a ver a montra lá todo encorajado. E eu vou em atrás com aqueles estalinhos que fazem barulho, e atirei um estalinho assim. Nem parece que eu fazia uma coisa dessas, né? Mas eu... Pá! E aquilo deu um estrondo. O homem dá... Bem, o homem vem atrás de mim. Ai. Quem olha para mim diz, não, pastor, fazer nunca. Não tem cara de fazer uma coisa daquelas. Eu garanto, aquilo é que é fugir. Pois olha, o que a Bíblia diz é para nós fugirmos da idolatria. Porque a idolatria, se nos apanha, impede-nos de nós entrarmos no reino. O tempo avança e eu não quero gastar mais nenhuma noite sobre a idolatria, de maneira que eu vou passar aqui rapidamente. Para a semana falaremos sobre o oculto e as obras do oculto, mas deixe-me dizer uma coisa aos irmãos que é muito importante. O culto a Maria foi o Papa anterior que relançou o culto de Maria, o culto mariano. Mas o culto mariano não começou com esse Papa. O culto mariano começou nos tempos de Jesus. É algo que já vem desde há muito tempo. Hein? Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 7. E depois vamos já abrir lá no Novo Testamento. Mas vamos abrir em Jeremias capítulo 7. E diz assim a palavra de Deus no verso... Vamos ler a principiar no verso 16. Portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Pois, Deus devia estar zangado neste dia. Oxa. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses, provocando-me a ira. Eu confesso que eu não sei quem era a rainha dos céus nesta altura.
babilônica, não era? Pronto, era. Obrigado, irmão Rui. Mas hoje, a rainha dos céus é Maria. Abre lá em Mateus capítulo 12. Mudou. Capítulo 12. Verso 46. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus canalizou a vida dos discípulos não para Maria. Jesus canalizou a vida dos discípulos para ele, para aqueles que o seguem. Minha mãe, meu irmão, minha irmã são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Lucas capítulo 11. Diz assim no versículo 27. Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Quem é que tinha feito os milagres ali? Era Jesus. Ele estava acabado de fazer milagres, de libertar pessoas, de atingir a vida das pessoas. Ele estava a ministrar a vida das pessoas. E agora vem esta mulher, em vez de reconhecer aquilo que Jesus estava a fazer, vira-se para Jesus e diz: bem-aventurado, uau, o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Isto chama-se uma mulher mariólatra. E nos dias de hoje há muita gente mariólatra. É Maria para aqui, Maria para ali, Maria para acolá. Quando chegam à França, o nome de Maria passa para Lourdes. É Lourdes para aqui, Lourdes para ali, Lourdes para acolá. Quando chega ao Brasil, passa para a Senhora Aparecida. A mulher tem muitos nomes. E vai mudando de cor também conforme a situação. Fica bronzeada, é isso mesmo. No Brasil fica mais bronzeada. Os irmãos, para que não haja problemas em Portugal, lá no norte de Portugal, até ao Santo dos Aldrabões. É o Santo dos que é para não ficar nenhum esquecido. E a Senhora dos Remédios também. Ai. Veja o que Jesus disse. Aquela mulher disse: bem-aventurada, bem-aventurado o ventre, os peitos. E ele disse: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Diga comigo: eu sou bem-aventurado, porque eu ouço a palavra de Deus e eu guardo a palavra de Deus. Às vezes na nossa vida não é fácil, porque nós estamos presos, estamos agarrados a determinadas coisas, a tradições, a costumes, a hábitos.
Todos nós, irmãos, todos nós. Temos as nossas tradições e os nossos hábitos. E às vezes não é fácil largar isso. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados são os que ouvem e guardam. O quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós vamos ficar por aqui nesta noite, depois para a semana. Vamos deixar a idolatria, porque penso que já deu para esclarecer. Tem aqui muitos outros versículos, mas depois, noutra altura, nós falaremos deles. Mas uma coisa é muito importante nós sabermos. Deus não dá a sua glória a outrem. Os irmãos depois em casa estão a tomar nota, tomem nota deste versículo, Isaías 42:8. Deus não dá a sua glória a outrem. Então toda a glória é dirigida a Deus, toda a glória é devida a Deus, a Ele rendemos a glória para sempre. Amém? Para sempre. Vamos acabar com a idolatria, vamos fugir da idolatria, e volto a dizer, idolatria é utilizar um dom natural que Deus coloca nas nossas vidas de adoração dirigida a Ele, canalizando isso para o mal.